Salut, eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês sobre as interrogações em francês. Para fazer uma interrogação em francês, você pode fazer a interrogação de 3 maneiras. Então nós vamos ver cada uma delas separadamente. Então, por exemplo, a primeira é a que nós chamamos de avec intonation, então com entonação. Você pode pegar uma frase afirmativa, como por exemplo, vous regardez un film, uma frase afirmativa. Mas se você der uma entonação, ela pode se tornar uma interrogação. Você pode falar, vous regardez un film? Então você sobe no final a palavra. Vous regardez un film? Então você está fazendo uma interrogação. Outro tipo de interrogação é com a forma est-ce que. Essa maneira de fazer interrogação em francês não tem tradução para o português. O est-ce que só indica que você vai fazer uma pergunta. Então, eu posso fazer assim, fazer a seguinte pergunta. Est-ce que vous regardez un film? Então, vous regardez un film? Est-ce que vous regardez un film? Então, não tem tradução. Se você vai traduzir ao pé da letra, seria assim, tipo, é que você assiste um filme? Isso é bizarro. E a outra maneira de se fazer uma pergunta é fazendo a inversão, você começando com o verbo e colocando o sujeito depois do verbo. Então seria assim, regardez-vous un film? A maneira mais familiar, que seria familier de falar, é quando você faz a pergunta com entonação. Então, vous regardez un film, vous parlez français. Você pode fazer uma pergunta com mot interrogativo, que nós falamos. Seria como, por quê, quando, onde. Então, por exemplo, eu posso perguntar comment il va venir? Então, como ele vai vir? Quand il arrive? Quand il arrive? Quando ele chega? Ou où vous habitez, onde você mora, você também pode começar e colocar essa palavra interrogativa no final da frase. Por exemplo, il va venir comment? Il arrive quand? Vous habitez où? Só que essas maneiras de fazer pergunta, tanto com a palavra no começo como no final, ela é de uma maneira mais familiar, uma maneira mais corrente entre as pessoas. Você pode fazer as mesmas perguntas usando o est-ce que. Nesse caso, você começa a frase com a palavra interrogativa e acrescenta o est-ce que, sujeito, verbo, predicado. Comment est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il arrive? Où est-ce que vous habitez? Certo? E aí você também pode fazer as perguntas com a inversão. Então, por exemplo, que seria a maneira considerada le plus soutenu. Vocês lembram da palavrinha soutenu? A mais elegante. Quand allons-nous partir? Où habitez-vous? Certo? Então você coloca a palavra interrogativa, o verbo e o sujeito. Agora eu vou explicar para vocês, nessa inversão, uma pequena particularidade que existe, que vocês talvez já tenham visto e a pessoa fica se perguntando, mas por quê? Qual é a função disso? Então, regardez ici. Comment allez-vous? Então aqui vocês têm o verbo primeiro e o sujeito depois. Quando vocês fazem a inversão, vocês são obrigados a colocar um trait d'union. Se chama trait d'union em francês, que é o nosso hífen. Então, toda vez que você fizer uma pergunta com inversão, você é obrigado a colocar um trait d'union entre o verbo e o sujeito. Aqui vocês têm uma outra questão. Va-t-il venir demain? Então, vocês veem que aqui vocês têm um T, né? Va-t-il venir demain? Trait d'union, trait d'union. Esse T é colocado aqui porque o verbo termina com vogal e o pronome começa com vogal. Nesse caso, você é obrigado a colocar esse T somente por causa de sonoridade, de raison de sonorité. Então, toda vez que o verbo terminar com vogal e o pronome começar com vogal, você coloca um T no meio, ok? Um outro exemplo aqui. Marie parle-t-elle italien? Mesmo caso. Le verbe parler, il finit avec E
E le pronom commence avec E. Então, o verbo termina com E e o pronome começa com E. Nesse caso, você é obrigado a colocar um T. Não esqueçam que vocês têm que colocar o trait d'union. E aqui uma outra particularidade. Vocês têm o nome Marie, que já é o sujeito da frase, mas vocês querem fazer a frase com inversão. Então, vocês são obrigados a repetir o pronom elle. Marie, parle-t-elle italien? Então, aqui fica mais uma aula para vocês sobre a interrogação em francês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta e compartilhe. Pode deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida. E também vocês podem se inscrever no nosso canal. Au revoir!